E fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo aqui no canal. Não sei qual é o nome que eu vou dar, porque agora é um novo quadro aqui. Agora eu vou falar tudo sobre o mercado da bola, de todas as notícias dos times inteiros do mundo, dos melhores times até os piores, dos melhores e tal. Tudo sobre isso. E é isso, bora chegar na marca de 200 inscritos aqui, né galera? Bora aí, que se inscreve muito aqui no canal, deixe seu like, compartilhe grupos de WhatsApp, em vários grupos mesmo, pra ajudar nós aí, pra gente conseguir bater essa marca tão expressiva aqui no canal. Então bora pro vídeo, que hoje o vídeo tá muito top. Agora, primeira notícia pra abrir o canal aqui, Rafael Veiga Soldagens. Como vocês sabem, né, o Rafael Veiga está pedindo saída lá do Palmeiras. Parece que não tem mais clima lá, então quer sair. Então, ele recebeu algumas sondagens de times, e o principal deles é a Inter de Milão. Sim, a Inter de Milão tem muito interesse na contratação do Rafael Veiga. E, aliás, também, outros times também têm interesse, como Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, que estão interesse no Rafael Veiga para os seus times. E assim, o Rafael Veiga, em qualquer time do Brasil, jogaria e bailaria dentro de campo. Então assim, eu acho que se ele viesse pro Galo, seria muito top mesmo. Muito top se ele viesse pro Galo. Porque seria uma contratação de piso pra cá. Seria um cara assim que fazeria o diferencial do clube, né? Então, gente, é isso mesmo. A Inter de Milão tá com muito interesse, mas eu acho que ele quer ficar no Brasil, mas também ele tem desejo de ir lá na Europa jogar, porque é o sonho dele jogar. É a mesma coisa que o Scarpa, jogou lá e não deu muito certo, mas tomara que dê certo lá se ele for mesmo. E é isso, essa é a notícia sobre o Rafael Veiga. Ô Rafael Veiga, nós é amizade, pô, vem pro Galo. David Ancelotti é o novo técnico do Botafogo. E para quem não conhece, o David Ancelotti é o auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, que é seu pai. E assim, ele, como eu posso te dizer, tipo assim, é o novo técnico do Botafogo. Mas também é um cara, assim, muito fora da caixinha. Como eu posso te dizer? Um cara muito novo. Não tem muito adjetivo para descrever essa contratação. A gente não sabe qual é o estilo de jogo dele, como é que ele joga. E a única dica que ele deu que é totalmente diferente do estilo do pai. É 100% diferente. E assim, segundo o GE, ele vai trazer três caras pra cá. Um pra contratar, um pra jogadas de contra-ataque, pra defesa e bola parada. Então, assim, podem ficar de olho nessa semana, mais ou menos, que deve ser anunciado. E, assim, ele é muito nerd lá no grupo, né? Porque parece que ele já tirou da FIFA técnico B até o A, que é o máximo. Então, assim, é um cara novo, muito pensamento fora da caixinha. E, assim, na minha nota, eu dou 5/4, porque, assim, é uma boa contratação. Mas sei lá, é muito arriscado. Vai que o David Ancelotti faz alguma cagada e tal, né? A gente não sabe. Então, ficar prestando atenção mesmo. Porque eu acho que ele nem sabe o estilo de jogo dele, né? Então, assim, vamos ver a cena dos próximos capítulos, né, gente? Porque, assim, é um pensamento muito fora da caixinha mesmo. Quem imaginar David Ancelotti como técnico do Botafogo, né? E, aliás, ele quer também que quando for a Copa do Mundo, ele poder ser liberado para ajudar o pai. Inter de Miami abre negociações com o Pitbull do Messi. Quer dizer, Depou, né? O Diego Depou, né? Que é o Pitbull do Messi, né? Como se diz melhor, o cão de guarda do Messi, né? Abriu negociação e ele tá querendo muito ir pra lá. Já que no Atlético de Madrid, aparentemente ele tá muito sem clima. Não quer mais jogar lá. Então, assim, ele quer muito, assim, né? Jogar muito lá, mas claro, quer jogar do lado do amigo, né, gente? E também tem outros times interessados na contratação, como Inter de Milão e o Flamengo, que também abriu negociações, mas eu acho que não deve avançar, porque Rodrigo Depou, pô, vai estar com muito interesse lá pra ir lá no Inter de Miami, tal, não sei não. Mas é isso, o Pitbull do Messi, né, o cão de guarda do Messi,
tá querendo muito ir lá pra Miami. E assim, eu concordo muito com ele, né? Relaxar, descansar. Porque com todo respeito, a Liga Americana não é tudo isso não, né, gente? Vamos ser sinceros. Eles só jogam lá por diversão. Se fosse Neymar, ia por causa do poker, né? Com todo respeito ao Neymar, né? E aliás, Neymar, parabéns pela sua filha, né? Que é Mel, que dê muitos frutos, né? Muitos anos de vida pra ela, que ela veio com muita saúde. E é isso, Neymar. Se você acompanhar nosso canal aí e inscrever aí, nós agradecemos, viu? Mas é isso. Miami abriu negociações. Vamos ver o desenrolar das conversas, como que vai fazer ele sair lá do Atlético de Madrid e para a terceira força da Espanha para os Estados Unidos. Miami para um lugar muito experiente, muito novo, que só sabe jogar futebol americano, e o atual campeão deles do campeonato americano é o Eagles, do futebol americano. Vocês me entenderam. E antes de ir para a nossa próxima notícia, o Eagles, se quiser ir patrocinar nós também. Time da Arábia, que é a contratação de Lionel Messi, o GOAT. O GOAT, né? Que aparentemente tá abrindo negociações, né? O Al Ahly, o time onde Roberto Firmino tá, abriu negociações com ele para saber se ele topa vir aqui. E antes, a primeira tentativa foi quando ele estava saindo do PSG e quando o fundo árabe veio aqui para contratar ele, mas não deu certo e ele preferiu ir para os Estados Unidos. E assim, eu aprovo demais essa contratação. Faça isso acontecer. Mas Samuel, ele vai jogar na Arábia, aonde... Foi mal, desculpa. Onde vários jogadores vão lá só para aposentar a carreira. Gente, pensa pelo lado bom. Al Nassr versus Al Ahly. Seria mais top se ele fosse pro Al Hilal ainda, que é rival, né? Al Ahly e Al Nassr, os dois se enfrentando, gente. Lionel Messi de um lado e Cristiano Ronaldo de novo ao lado, né? Não foi a última dança. Pode ser a última dança deles, gente. Prestem atenção nisso, que seria muito top. E também ganhar dinheiro, e eu acho que não conseguiria jogar até lá, mas também seria embaixador, né, pra Copa do Mundo lá na Arábia Saudita, que vai acontecer em 2034, então é bom, né, fazer essas coisas, de lá, ajudar os caras lá, né, porque com todo respeito, a Arábia Saudita só é dinheiro, né, porque se for comparar no futebol, gente do céu, mano, sabe qual é o maior jogador deles, com todo respeito? Nasser Al-Nassr. Que o cara parece que é o melhor jogador da história dos caras, que é o melhor. É tipo Pelé lá. Então é isso. Lionel Messi, o time da Arábia quer o Messi na contratação. Pode ser nessa temporada mesmo ou na virada do ano. Está fechado, está concretizado e não tem jeito. Novo reforço do Palmeiras, Ramon Sosa é o novo reforço do Palmeiras. O Palmeiras comprou ele do Nottingham Forest por 11 milhões ou 12, 74 milhões de reais para compor o elenco. Será a substituição do Estevão. E esse cara aparentemente é muito bom. Eu vi uns vídeos dele, umas skills, que o cara é muito bom. Vai estilo Estevão, vai pra cima, não tem medo. Então é uma ótima contratação para o Palmeiras. E pode ser amanhã, hoje mesmo à noite, que deve sair a anunciar a contratação do jogador Ramon Sosa, que é um jogador ótimo para substituir o Estevão. Melou, mas tem motivos. O Flamengo estava negociando, já estava com negociações avançadas por Mickey Johnston do Western Bruins, sei lá qual é o nome, é o time da segunda divisão. E ele já estava com a passagem comprada. Mas aparentemente esses são os motivos porque melou a contratação do jogador. Motivo de Flamengo ter recuado na contratação de Mickey Johnston foi a pressão interna. A reação negativa da torcida reabriu discussão. Recorrentes políticas fortes fizeram pressão para a diretoria desistir do negócio. O Fla recuou. O atacante irlandês ainda não foi informado e segue com a passagem prevista para desembarcar ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Nos bastidores, o entendimento de que a pressão deu certo. O clube carioca já estava acertado
com o West Bromwich, com o staff do jogador para transferência de 5 milhões de libras. Porque, com todo respeito também, dá uma pausa aqui, também ele não é tudo isso, né? Não é aquele jogador como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Então, tá certo o Flamengo de comprar por esse valor, 37 milhões de reais. O presidente BAP foi questionado por dirigentes, conselheiros e pessoas influentes da Gávea e do Ninho do Urubu. Os valores, escolhas do nome e o entendimento de que o Juninho foi uma aposta que não deu certo foram pontos colocados na mesa. E este foi o primeiro grande episódio que colocou os holofotes e levantou questionamentos sobre o trabalho do diretor de futebol José Boto. Para justificar o recuo, o Flamengo alega o histórico de lesões, mas segundo o Transfermarkt, a última lesão de Mickey foi em março de 2022. E, gente, eu vou aqui resumir o trabalho do José Boto, que eu vou falar muito dele aqui nesse vídeo. Nessa semana, o José Boto me conseguiu fazer um efeito histórico. Conseguiu perder um jogador desse... Não é desse nível, não, a gente não sabe como seria, né? É tipo assim, que tava na Europa, queria vir para o Flamengo, que é um time, assim, agora sem clubismo mesmo, grande aqui do país. E assim, pô, é foda fazer isso com o jogador. E também o José Boto conseguiu isso, perdeu o jogador, perdeu mais alguma coisa que eu não sei o que. Então, José Boto do céu, pede demissão, filho. Meu pai do céu. E, mano, se aceitar a pressão dos caras da Gávea e do Ninho Urubu e da torcida, gente, assim, o Juninho beleza, é uma aposta que não deu certo. Mas olha que esse jogador, Mickey Johnson, sei lá como fala, mas também os irlandeses também colocar nome. Desculpa, tipo assim, sei lá, mano, bora tentar de novo. Se não der certo, não faz contratação desse grande porte, não. Gastar dinheiro à toa. Porque assim, com todo respeito, Flamengo, vocês gastam dinheiro à toa com um jogador que não tem explicação. Igual, com todo respeito, se você perguntar pra um cara aqui quem era Juninho na época, pô, os caras nem sabiam. O cara tava no Karabag do Azerbaijão, velho. Do Azerbaijão. Pô, mano, olha a contratação de nível de porte dos caras, velho. É foda isso. Então, prestar mais atenção. Tentar de novo. E não faz isso mais com o jogador. Porque aí o jogador vai falar, nossa, eu já tava preparando a passagem pra ir em minhas malas. Pra depois fazer isso, essa sacanagem. É foda, viu, Flamengo? Tem que repensar nos atos. Jogo duro. Sim, o Dinamo de Moscou, né? Do mesmo time que o como que é o nome? Esqueci que o Botafogo tava negociando, né? Com o jogador lá. É o mesmo time que o Flamengo, que tava querendo o Jorge Carrascal. Mas aí, eles estavam quase acertando quase tudo e tal. Mas aí deu um problema lá. Agora a negociação tá travada. Deixa eu engolir a saliva, porque senão eu gospo aqui. Aí agora o jogo duro é o seguinte: o Dinamo de Moscou tá querendo, parece que deixa eu ver aqui, tá querendo uma pedida a mais. Não precisa não, tava querendo uma pedida a mais do que deveria, que eles estavam combinando. Aí então a negociação por enquanto tá travada. Também eles não querem liberar o jogador, porque assim, é um jogador que seria muito importante aqui, aquela história de sempre do clube, né? Então assim, vamos ver, né? Esse jogo duro aí, vamos ver como que vai desenrolar das coisas, porque Flamengo tá complicado, viu? Agora, 500 milhões de vendas. Sim, o Botafogo fez o incrível, o impressionante. Com Jair e Igor Jesus, o Botafogo ultrapassa 500 milhões de reais com vendas em jogadores em 2025. De tanto que, assim, o Botafogo é assim, os caras contratam jogador, acaba a temporada, vende jogador. Aí ou vai pro Lyon, que é o time do John Textor, que aliás foi rebaixado, né, para a segunda divisão por não ter cumprido as regras lá financeiras, e o outro time também lá dos andares lá também foi rebaixado para a segunda divisão. Torcedor do Botafogo, toma cuidado, que talvez pode ser sua vez. Então, vou falar aqui as vendas. Jair, 76,6 milhões de reais. Igor Jesus, 128,8 milhões de reais. Carlos Alberto, 15 milhões de reais. Júnior Santos, 48 milhões. Tiquinho, 19,1 milhões. Luiz Henrique, 216 milhões. No total,
503,5 milhões de reais em vendas só esse ano. É isso que o Botafogo faz. Pega um jogador, ele joga muito, ou vende no meio do ano, ou até o final da temporada vende o jogador para conseguir dinheiro, que eu não entendo nenhuma disso. Detonado. Gente, assim, como vocês todos sabem, né? O Diogo Jota deixou nós, infelizmente, numa quinta-feira que foi muito triste para todos, assim, muito doído mesmo. Um cara que já estava no auge da carreira, já ganhou a Premier League 3 vezes antes, ganhou mês passado a Nations, então é uma situação bem triste mesmo. Junto com seu irmão André, que jogava no Peñarol, lá de Portugal. É bem triste. E aí, sabe o Luiz Dias, o jogador colombiano, que é muito cisqueiro, joga muito? Então, vocês lembram quando o pai do Luiz Dias tava mantido em cativeiro e o Diego Jota, vivo naquela época, né? É até triste de falar, é muito triste essa situação, gente. Perder a vida e tal. Fez assim, ergueu a camisa 7 do Luiz Dias, né? E fez assim, mostrando que tava total apoio. E o mano, Luiz Dias, estava em festa no dia do velório do amigo. Dançando no dia do velório do amigo. Não foi. Faltou. E agora tá sendo detonado nas redes sociais. E eu posso, com todo respeito, isso tá certíssimo. Pô, mano, o cara te ajudou quando você mais precisou. Seu pai tava mantido em cativeiro, que é muito foda quando seu pai, que você gosta muito, tá em cativeiro, e você não ir lá no velório do seu próprio amigo. Ô, gente, pra você ter uma noção, foi todo o time do Liverpool, de tanto que o Diego Jota era muito importante. E esse cara aqui, ó, tá sendo detonado. E eu vou falar aqui mais dele, viu? Esse cara não merece meu respeito. Tem que ser detonado sim, porque o cara te apoiou, fez tudo, ergueu a camisa pra você no final da vida do cara, fazer essa, com todo respeito ao palavreado, essa merda que você fez, não pode fazer isso, é muito feio, o amigo te ajudou, velho, pode isso não. Atenção, hein, o Malco negociou, eu não sei se você já saiu já, tal, tá rescindindo o contrato com o Al Hilal, mas também é porque o cara tava jogando muito lá. Ô, gente, aconteceu foi o seguinte, que parece que o Malcolm brigou com algum torcedor lá do Al Hilal por conta da eliminação contra o Fluminense por 2-1. E sexta-feira brigou com ele e tal, xingou. Então ele sentiu que não tem mais clima lá e e está sendo soldado por vários times, como Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Mas aparentemente o destino dele não vai ser aqui. Ele deve voltar para a Europa e vamos ver a cena nos próximos capítulos. Eu não sei se já saiu a rescisão dele. Se já saiu a rescisão, manda aqui nos comentários para eu saber. Atlético, última cartada por Ranier. Nas próximas semanas, o Clube Atlético Mineiro deve fazer a sua última cartada para ter Ranier no seu time. Sim, vai tentar falar com o Real Madrid, que não tem importância, mas porque já sabe a situação e quer o empréstimo do jogador. Mas o problema maior é que o Renier quer ficar mais um ano lá na Europa pra conseguir um passaporte europeu lá, que eu não sei muito te explicar. E com todo respeito, né? O cara não consegue jogar nem no Granada da segunda divisão espanhola. Vai conseguir ter mais mercado na Europa? Claro que não. Sim, o Ranier jogou muito aqui no Flamengo e tal, ganhou tudo aqui, mas pô, volta pro Brasil, cara. Volta que você não tem mais mercado na Europa não. Só se jogar em feito Lionel Messi pra você conseguir isso, que claro que não vai acontecer. Não tô jogando macumba, mas assim, nada de ruim. Mas assim, né, vamos ser realistas, né? O cara não tem mercado mais na Europa. Então, deve que aqui, alguns próximos dias, movimentações, deve que Ranier pinte aqui no Galo, ou não, ou vai para outro time do Brasil. Esboçou o time, sim. O Cuca esboçou o time para o jogo contra o Bahia. Olha só, vai ser assim, a escalação basicamente do Galo que seria para o jogo. Seria Gabriel Delfim, Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Caio, né, novidade, Alan Franco, Rubens,
Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e lá na frente, Dudu e Hulk. E aparentemente será um 4-4-2. Assim, seria uma boa, porque assim, é top você fazer isso agora como. Mas também, eu vou falar disso daqui também. Vou falar outro time, galera, que saiu uma notícia muito importante sobre o Galo também. Então esse que seria mais basicamente o time para o jogo contra o Bahia, dia 12, no caso, semana que vem, no sábado que vem. Rubens urgente. Sim, olha aqui o que o nosso, como que é o nome? O nosso jornalista André Repchout, do Atlético Mineiro, falou sobre isso. Senhoras e senhores, tudo bem com você? Bora falar de Rubens, bora falar de Rússia, bora falar de negociação. E eu quero falar... Peraí, travou aqui, galera, peraí, foi mal. R$200 de reembolso, medicamento, telemedicina ilimitada, consultas e exames com preço fixo. Aqui é assistência à saúde de verdade, link na descrição. Bora falar do Rubens, cara, que tá num momento interessante da carreira. O fato é que o Rubens hoje é o melhor, na minha opinião, jogador do Atlético, disparado. Não temos um jogador hoje do nível do Rubens, eu acho que você, no quadro da tela, concorda comigo. Hoje o Rubens, ele marca, ele é lateral esquerdo, ele é ponta, ele joga um futebol de alto nível. Muitos dizem assim, quem faz muito não faz nada, eu concordo. Aquele cara que sempre faz muito, ele faz tudo mais ou menos. Ele não faz nada com primo, mas não é o caso do Rubens. O Rubens faz uma lateral esquerda de altíssimo nível, ele é impecável, ele é o melhor do mundo, não, mas é de altíssimo nível. O Rubens faz uma volância extremamente inteligente, um apoio, subidas interessantes, ponta esquerda em muitos momentos, não sei como é que vai ser esse novo Galo, quando chega o primeiro volante, mas o Rubens é o cara que tá jogando muita bola, ele do lado do Alan Franco consegue ainda, tem mais, o seu potencial aumenta mais, o Alan Franco fica segurando e ele fica liberado. Mas o fato é que o Rubens interessa ao futebol russo. E esse interesse não é de hoje, esse interesse já é antigo. E eu conversei com uma pessoa do Atlético que nesta janela, possivelmente o Rubens terá uma grande proposta. E se essa grande proposta vier e for boa pro Galo, talvez ele tenha que sair. Mas tomara que não, tomara que a gente segure até o final do ano, que o Rubens joga muito. Senhoras e senhores, tudo bem com você? Bora falar de... Sobre o Rubens, assim, concordo demais com o André. Ele faz uma lateral esquerda não primordial, oh my god, como o Roberto Carlos, mas faz uma boa lateral esquerda no volante, como segundo volante. Meu Deus do céu, é o novo, como que é? Como que dizia o cara lá que eu sigo? É o novo Pirlo, o novo tal cara. O cara joga demais. Ele, com o Alan Franco, como ele falou, o Alan Franco fica segurando e ele vai, faz uma marcação primordial, joga muito Rubens na volância. E é verdade. Talvez, se chegar uma proposta boa, como o futebol russo tá nesse momento complicado por causa de guerra, esse não podendo participar de nada, de coisas europeias e tal, então é isso, né? Tem que buscar em outros mercados, Arábia Saudita, Portugal, isso. Então, como eles fazem propostas boas, então talvez o Rubens, se pintar uma proposta muito irrecusável tal, deve liberar. Mas como se disse, tomara que não libere, porque o Rubens joga muito, muito mesmo. Elogios, hein? Savinho do Manchester City, como vocês sabem, ex-Galo, né? Porque infelizmente o nosso mano Galo vendeu a ele a preço de banana, mas tudo bem. Elogiou o Gabriel Veneno, que fez um bom jogo lá no Campeonato Mineiro, que foi o Sub-15, 17 e o 20 que ganhou no Campeonato Mineiro, né? E o Gabriel Veneno fez o gol. Aí lá nos treinos lá, parece que o Savinho colocou lá no seu Instagram, bom e novo, porque ele joga muito, Gabriel Veneno. É uma joia assim, impressionante, que dia 17 de julho, no caso, semana que vem, deve assinar o seu primeiro contrato como jogador profissional. E ele é muito bom, gente. Vai ser muito, muito bom que o Galo consiga manter esse cara aqui, muito aqui mesmo, para ele não sair e saia como o Estevão pro futebol lá da Europa e jogue muito. Grande notícia, hein? Grande notícia essa semana, que é muito importante que isso aconteça. O Atlético como eu posso dizer? O Atlético, ele vai quitar todos os salários atrasados que estavam com o elenco. Rafael Menin vai resolver essa parada aí. Até o final dessa semana deve estar tudo quitado. Por quê? Para chegar reforços, que eu vou falar daqui a pouco, tem que pagar as contas, né? Que isso tá certíssimo que o Galo tá fazendo. Tem que pagar as contas certinho para não dever ninguém para querer jogar aqui no Galo. Então vai até final dessa semana que o Atlético vai conseguir, quitar todas as dívidas. E como eu falei, vamos ter reforços essa semana sim, galera. Vamos ter reforços nessa semana no Clube Atlético Mineiro. Aparentemente o Atlético já avançou muito bem na semana passada, muito bem com jogadores, né? Como o primeiro volante, o meia e o atacante, né?
Então, assim, seria muito, muito bom mesmo o Galo fazer esse trem logo, pra gente ter reforços para ajudar o Cuca. Não conseguiu até o dia 30 por causa dos salários atrasados, mas agora vai conseguir e vai dar tudo certo. Então, reforça essa semana, aguardem, porque vamos ter muitos essa semana, viu? Eu acho, como eu já falei aqui, mas bora revisar aqui. Veja os valores gastos pelo Atlético Mineiro nessa temporada. Robert, 3 milhões. Natanael, 7 milhões. Coelho, 36 milhões. Santos, o Júnior, 48 milhões. Rony, 38 milhões. Ivan Roman, 11 milhões. João Marcelo, 2 milhões. Vitor Hugo, Caio Dudu, custo zero, porque o Vitor Hugo e o Caio de empréstimo e o Dudu, zero, porque rescindiu. Gabriel Menino e Patrick vieram na negociação do Paulinho no estado balanço de 2024. Em vendas, Zarate, 12 milhões. Batalha, 9 milhões. Otávio, 8,6 milhões. Alisson, 69. Davidson, 7. E Bruninho, 5 milhões. Empréstimo, Brian Palácios, 2,2 milhões. O percentual de vendas, Mikael, 14,2, Alejandro, 5,4 e Guilherme Castilho, 1,7. Balanço entre compras e vendas, 146 milhões em compras, 134 em vendas e 11,4 milhões está negativo essas compras e vendas dos atletas em 2025. Então, esses que são os valores gastos pelo Atlético essa temporada. Emprestado, tá? Daniel Penha, novamente, né? Que esse cara jogou um pouco aqui pelo Atlético, cria, e aí rodou por vários times, como de Portugal, Rússia, vários outros times. Eu não sei os times que ele passou, mas foi emprestado para vários. E ele foi com passe fixado e salário fixado lá, né? E foi pra China, que foi pra um calimbo lá, W Calimbo, por emprestado. E assim, é um jogador que aparentemente que parece que não vai ficar no Atlético. Tem contrato até 2026. Então, assim, vai ser emprestado até o Atlético ver que ele vai demonstrar o bom futebol. Marca expressiva, hein? Hulk, nesse sábado, se fizer um gol, já entra entre os top 10 maiores artilheiros do Galo. E, assim, é uma marca muito expressiva. Para quem não sabe, os 3 maiores são: primeiro, Reinaldo com 255 gols. Reinaldo, 232. E Mário de Castro, que hoje fez aniversário, era para ter feito 120 anos, 182 gols até agora. Se eu não tiver enganado, né? Porque aqui o pai não é Mr. Beast, não. Foi mal aí por ter falado o nome dele aqui. Então é isso, ele quer entrar pelos top 10 maiores artilheiros do Galo essa temporada, se vai fazer mais um gol contra o Bahia. E agora eu vou falar de Flamengo de novo. Barco, avanço. Se não der certo a contratação do Carrascal, parece como tá com o jogo duro lá, parece que o Flamengo vai desistir daquela negociação e pode avançar. Não, melhor, o Flamengo desistiu de Michael Johnston e avança por Barco. O Barco era a B do Carrascal, mas parece que o Flamengo vai avançar pelo jogador e vai tentar conseguir a contratação do jogador para esse segundo semestre que vem. Lembrando, o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique de 2-4 e recebeu uma quantia muito, muito boa da FIFA por ter passado de fase. Sondado pelo Flamengo, sim, o Malcom foi sondado pelo Flamengo, mas como eu falei, está descartada uma volta para o Brasil e ele deve ir para a Europa, para outros times. E também tem times interessados pelo... Como que é? Como é que é o nome, velho? Pelo Malcom. Então deve que ele não vai voltar. E aliás, ele falou que quer encerrar sua carreira no Corinthians. Foi o clube onde revelou ele. Pré-acordo em torcida do Flamengo, podem comemorar. Rossi tem um pré-acordo com o Flamengo para sua renovação de contrato até 2028, hein? Podem comemorar. Ele vai renovar com o Flamengo, sim, porque ele gosta muito do Flamengo, defende demais, cata demais, viu? Sem clubismo, o Rossi, hoje, junto com Everton e vários, é um dos melhores goleiros do Brasil. O Galo vai ter museu novo na arena, hein? O Ministério da Fazenda vai ajudar o Galo.
com 2,8 milhões para que isso aconteça mesmo, para que o Atlético consiga fazer um museu lá dentro para mostrar a sua história para quem quiser visitar lá no tour. Mais ou menos isso, e eles querem muito que aconteça isso mesmo. Ô, gente, antes de continuar aqui, o Marcos Braz, né, com essa situação inteira que tá acontecendo no Flamengo e tal, que eu vou falar daqui a pouco, olha quem fez. Boa de nada, o tempo de estudo, faz o que der vontade, sem medo do mundo. De boa de nada, o tempo de estudo, faz o que der vontade, sem medo do mundo. Acordou, agradeça. Gente, eu vou explicar aqui por que tá acontecendo essa bodega toda aqui no Flamengo. Pera aí. Mas antes, Di Maria é apresentado oficialmente onde foi criado, onde foi da base, onde surgiu para o mundo, que jogou pelo Real, Benfica, Juventus, PSG, onde fez história. Di Maria foi apresentado no seu clube de infância, Rosário Central. E vocês lembram naquela época lá, que parece que os torcedores ameaçaram a família dele, tal, de não vir, ele não veio, não acabou não vindo? Então, agora ele veio, é o novo reforço do Rosário Central para o restante da temporada. Bastidores dessa desistência da contratação, né? Aqui, ó, lá interno no Flamengo, aqui, ó, esses são os bastidores. Por causa disso, causa situação extremamente desconfortável no Flamengo. O diretor de futebol, José Boto, não gostou e quer conversar pessoalmente com o presidente BAP. E o dirigente português quer estender e se será sempre assim, que se há confiança ou não no seu trabalho. O clima internamente está estranho, inclusive negociações no Flamengo estão paralisadas neste momento até Boto e BAP conversarem. Isso vale Carrascal, por exemplo, que agora tem a situação travada. Então, aparentemente vai conversar com o BAP, presidente do Flamengo, que assim é uma situação assim muito complicada, viu? Resumindo, basicamente não é crise no Flamengo, mas aparentemente tem uma crise interna no Flamengo, nessa diretoria aí. Por isso que eu mostrei a música aqui que o Marcos Braz, do ex-diretor, fez isso. Interesse Rios, né, torcida do Palmeiras? Não sei não, hein? Toma cuidado. Nesse Mundial aí que passou, que vocês foram eliminados. Roma tem interesse no jogador Richard Rios do Palmeiras, que é um ótimo jogador por sinal, joga muito de volante Richard Rios, como jogou no Super Mundial, e deve que não é voltável, porque tem muitos times querendo o de Richard Rios. Richard Rios também tá querendo ir pra Europa, mas também quer ficar no Palmeiras, não se sabe muita coisa ainda. Mas é isso, Roma tem interesse em Rios e quer levar ele para a Itália. Junta o dinheiro, hein? O Galatasaray, que o Osimhen estava e voltou para o Napoli, quer juntar dinheiro para comprar o jogador em definitivo por 50 milhões de euros. E assim, aparentemente ele não quer voltar lá pelo Napoli, porque lá no Napoli está fora dos planos. Então, Galatasaray está tentando juntar dinheiro para comprar ele em definitivo. Vai ser adquirido, sim. O Palmeiras sinalizou ao Atlético que informação exclusiva, só vou falar sobre isso aqui também, aqui ó, sinalizou, vai ser adquirido Bruno Fux, a cláusula está 3,5 milhões de reais, 22 de dólares, reais, euros, 22 milhões de reais, que dá isso, e aparentemente o Atlético quer abrir negociações por Rafael Veiga, hein, gente? Segundo o Infor Palestra. Não sei se é uma fonte confiável, tal, mas aparentemente querem... O Atlético quer abrir negociações. Ou seja, podemos ter uma possível troca entre Bruno Fux e Rafael Veiga. Fora o Caio Paulista, né? Que infelizmente deve ficar no Galo, né? Só uma opinião aqui bem básica. Se o Rafael Veiga vir, velho, vou ficar muito feliz, irmão. Nossa, mano. É aquele jogador que, assim, dos meus sonhos mesmo. Se esse mano vir. Mas não vamos cantar a vitória antes da hora, que a gente não sabe ainda. Então é isso. Essa que é a minha opinião sobre Rafael Veiga.
Pedir demissão, hein? José Boto aparentemente quer pedir demissão porque vê que não esconde a insatisfação e estuda pedir demissão por causa do veto da contratação, né, do Johnson e do aumento da fritura, ou seja, a pressão da torcida por José Boto. E é claro, né, não sei não, hein, eu acho que José Boto amanhã ou depois de amanhã deve ser anunciado o pedido de demissão dele para a diretoria do Flamengo, hein. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Alonso revelou, hein? O zagueiro do Atlético, né, Alonso, revelou que comemorou muito o gol do Atlético contra o Olímpia em 2013. E quando foi pros pênaltis, comemorou demais. Falou assim com os amigos e tal. Comemorou, torceu muito para o título do Galo em 2013. Isaac exclusiva, hein? Segundo o canal Alvinegro, canal do André Pichotti. Aparentemente, times da Rússia, de Portugal, estão querendo a contratação de Isaac. Mas, pelo pedido do Paulo Brax, não vão vender ele, porque o Cuca vai dar uma oportunidade pro moleque. E se ele não demonstrar o futebol do dia 30 até o outro dia 30, no caso de agosto, ele será vendido em definitivo ou emprestado para outro clube. Então é isso, essa aqui é exclusiva, hein? Pelo pedido do Paulo Brax, o Atlético aparentemente ainda não vai vender. O Cuca vai dar uma oportunidade para o jogador e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Falando do cara, né, do Luiz Dias, né? Chegando na Alemanha, vou falar até rapidinho que eu não tô nem gostando mais desse cara. Chegando na Alemanha, Luiz Dias está muito perto de ser o novo reforço do... Caramba, qual é o nome? Do Bayern de Munique. Parece que o Liverpool aceitou a proposta de 70 milhões de euros do Bayern e deve ser o novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada. Exclusivaça também. Nossa, hoje nós só temos notícias boas de vários clubes ao redor do mundo. O Arana foi liberado pelo DM e está à disposição do Cuca para o restante da temporada. Isso é isso, gente. Nossa, muito bom. Agora, tá na lateral esquerda. Aquela lateral esquerda já tá resolvida. Graças a Deus. Então é isso, gente. Porque assim, muito bom mesmo. Ufa, falei de muita informação. Era pra ter mais, senão ia demorar mais. Já tá dando 37 minutos de vídeo. É muita coisa, parece uma live. Porque é muita informação. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Deem nomes aqui nos comentários. Vou pôr lá no Instagram qual o nome de canal você quer pôr aqui no qual é o nome? Aqui no canal. Porque agora vai ter outro nome, sem ser Notícias do Galão, como vocês estão acostumados. Deixa o seu like, se inscreve no canal, rumo a 200 inscritos. Compartilha o grupo de WhatsApp. E é isso. Falou, fique com Deus. Que agora, né? O pai aqui não é de ferro. Agora vai dar uma arrancada ali. Porque a minha mãe ali tá fazendo um ótimo estrogonofe, como ela sempre faz. E é isso. Fique com Deus. Falou. Até a próxima. E fui!